Olá, seja bem-vindo ao Estereoscopia BR. Você sabe o que é Lei de Velpo? Velpo era um médico que percebeu que às vezes situações diferentes, raras, se repetiam, às vezes em curtos espaços de dias, às vezes semanas. E então, quando a gente vê alguns casos diferentes, a gente acaba brincando quando aparecem casos idênticos, parecidos, a gente fala que é a Lei de Velpo. Eu estou comentando isso porque na terça-feira fizemos uma cirurgia de septoplastia no hospital em que eu sou preceptor, junto com o residente. Aproveitamos a quarta-feira para fazer uma discussão ao vivo, explicando algumas dicas de preparo e técnicas intraoperatórias. E, inclusive, eu já tinha cobrado, esse dia eu cobrei ao vivo, e o Gustavo se comprometeu a fazer um vídeo do procedimento cirúrgico para poder explicar melhor, para os colegas entenderem a técnica que é feita. E hoje, aqui, sexta-feira, apareceu na clínica uma paciente com o mesmo quadro. E o que me levou a fazer, na verdade, então eu ia fazer um vídeo só, mas eu vou fazer dois vídeos, que você tem que assistir, tem alguns pontos cruciais antes de você fazer uma septoplastia por histeroscopia. E o que eu falei naquele vídeo, eu falo para o residente, falo em aula, que é o seguinte: o septo não é um procedimento, a correção do septo não é um procedimento difícil. O grande esquema, a grande sacada é o preparo, é você saber o que você está fazendo. E o que me chamou a atenção hoje aqui foi que a colega chegou, a gente fez ultrassom junto, e a imagem que ela mostrou ficou maravilhosa. E eu aconselho para você, colega que faz histeroscopia, põe esse vídeo para o seu colega que faz ultrassom para você, ou para o radiologista que emite o seu laudo da ressonância. A imagem que eu vou colocar, que ela colocou, vou deixar aqui do lado e vou voltar algumas vezes, porque isso é o que eu quero do meu laudo, da minha paciente. Eu quero ver a cara desse útero para eu fazer meu septo com tranquilidade. Então, quando eu falo que é um procedimento fácil, simples, tranquilo, ele é desde que seja bem feito. Eu vou explicar aqui rapidinho e vou desenhar bonitinho aqui para vocês, tá? Já deixei aqui marcado alguns úteros aqui, tá? Então, primeiro, o que é esse útero que eu coloquei aqui? Isso é o que eu vejo como histeroscopista quando eu entro na cavidade. Então, quando eu entro na cavidade, a paciente tem uma malformação, no caso, que é um útero bicorno ou um septo, que tem diversos tipos de malformações, mas essas são as duas principais. É isso o que eu enxergo. Eu enxergo duas hemicavidades e eu não sei que tipo de malformação é essa. Então por que você faz histeroscopia? Para confirmar um diagnóstico, na verdade, ultrassonográfico ou de ressonância, de imagem. Mas é fundamental eu ter esse exame bem feito, com a ressonância ou com o ultrassom. Tá? Então, assim, por quê? Porque essa mesma imagem que eu estou vendo aqui é o que eu vou ver nesse caso aqui, que seria um útero septado, e esse útero aqui, que é um útero bicorno. E agora vamos fazer o seguinte, vamos falar, por exemplo, o útero bicorno a gente não consegue fazer o tratamento, tá, por histeroscopia. Por quê? Se eu chegasse aqui e começasse a cortar o meu septo, aqui ó, o que acontece? Ó, eu acabei abrindo a serosa, e isso é uma tragédia. Então, colegas que façam histeroscopia, isso aqui tem vídeo antigão, se você não assistiu o primeiro vídeo de histeroscopia para septoplastia, assiste lá, do murinho no meio, lá do muro de Berlim, tá super legal, também tá desenhado, ele vai complementar para você esse vídeo de agora. Então, se você der um laudo apenas por histeroscopia, falando que é um útero septado e era um útero bicorno, quem for operar, seja você ou outro, provavelmente vai causar uma tragédia aí, que vai ser a abertura da serosa aqui em cima e risco de complicação séria, importante, vai ser grande, de acontecer. Então não dê esse laudo, o nosso laudo tem que ser sempre complementado pelo ultrassom, pela ressonância, que veja a parte externa, tá? Então esse é o principal. Mas eu não tenho acesso a isso? Poxa, faz por laparoscopia junto, então você olha lá, vê se o fundinho do útero lá, ele complementa, tá? Então beleza. Então é por isso que é importante a gente sempre complementar com o exame de imagem junto com a histeroscopia. Aí agora vamos para o segundo caso aqui, que é o nosso caso aqui do septo. Então o que é? A gente consegue vir cortando, 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 até deixar os dois ósteos aqui na mesma linha, que esse aqui é a linha interostial, e a gente vai deixar uma cavidade normal.
O que eu queria mostrar aqui também, né? Então eu mostrei aquela fotinha do laudo da doutora Eliana, que fez para mim aqui, ficou maravilhoso. Ajuda demais, dá uma segurança pra gente na hora de fazer a cirurgia. Vou colocar também um outro caso legal que a gente viu aqui no dia do Fellow, em que a paciente tinha útero de Delphi. Então dá uma olhadinha aqui, vou colocar aqui do lado, em que você consegue enxergar que ela tem bem as duas cavidades separadas. Então, dá para ver que ela tem um útero de um lado, tem um útero do outro, e logo ela também tem, né, dois colos, que é um útero de Delphi com duas hemicavidades. Então, dá para ver bonitinho aqui com o dedinho do Dr. Alexandre. Então vocês vão ver, ficou meio feio o desenho, mas está entendendo que ela tem as duas hemicavidades, que é um outro tipo também de malformação, tá? Então é por isso que é importante vocês terem uma avaliação prévia ultrassonográfica ou por ressonância. E agora vamos para a parte que eu acho que é importante. Todo mundo que faz ultrassom, todo mundo que faz laudo, né, da ressonância, tem que dar esses dados que vão resolver todos os nossos problemas, tá? Então você, colega ultrassonografista, colega radiologista que faz ressonância para o ginecologista, é isso que precisa. Se precisar, copia. Esse desenho aqui que a doutora Eliana fez aqui, esse quadradinho, essa cruz, né? É isso que a gente precisa. Que é o quê? Então vamos lá. Desenho a cavidade aqui um pouquinho maior, e só a parte que nos interessa. Então temos aqui a serosa, o contorno, e aqui temos a cavidade. Temos aqui o septo, e aqui a cavidade uterina. O que ela colocou? O que são esses tracinhos, esses negocinhos que ela colocou? Ela cria uma linha imaginária entre os dois ósteos, que é a linha interostial. E o que ela vai me dar dentro dessa linha? Ela vai me dar duas distâncias que são importantes. A primeira distância é a distância até o fundo uterino, né? Onde o septo começa. Essa distância é fundamental? Não, mas ela ajuda bastante. Qual é a distância que é fundamental para mim? Essa aqui. Eu tenho que saber se dentro dessa linha interostial, se eu vou ter espaço para poder cortar. Por quê? Porque se fosse no caso daquele primeiro, em que a linha interostial não existia, ela estava, na verdade, né, o útero, ele fazia, que era o caso do útero bicorno, em que ele também acompanhava e fazia isso, não dava para cortar. Então, só desse fato, além de eu já saber que não é útero septado, também não tem como fazer o tratamento cirúrgico. E, em alguns casos, a gente tem também um abaulamento fúndico, mas a gente tem espaço ainda de cortar. E se por acaso eu tiver um espaço muito curto aqui, a gente ainda pode fazer uma ressecção parcial desse septo, reduzir o máximo possível, com segurança. Então, colega do ultrassom, colega radiologista, sempre dê essa distância, tá? Que é a distância da serosa até a linha interostial. Com isso você aumenta a segurança do seu procedimento, do procedimento do seu colega, tá? E você aumenta, fica muito mais fácil o procedimento, mais seguro e resolutivo. Se por acaso for muito próximo, não precisa, tá, fazer a ressecção desse septo até ficar retinho, nem até ficar muito abaulado, né? Por mais que você tenha uma cavidade bonitona, uma serosa, você não precisa deixar aquele útero lá em cima, não. Você pode deixar isso aqui, até às vezes um pouquinho arqueado, que ele continua sendo um útero bom para essa paciente engravidar, que é o que a gente deseja. Falando nisso, eu deixo mais uma vez reforçado, falamos isso na discussão com o residente, em que não existe consenso ainda em se toda paciente com septo deve operar. Então, quando você for indicar isso para sua paciente, orienta isso para ela, depende do serviço, tá? Alguns fazem de rotina, outros não esperam, porém, os serviços que fazem a septoplastia mesmo antes da paciente ter perda, ele considera que o risco dessa implantação ser no septo pode acontecer, dificulta a implantação e se implantar no septo, aumenta o risco de perda. E considera que você aguardar duas perdas para depois da sequência num procedimento cirúrgico não é uma boa indicação. Então, dependendo de com quem você trabalha, depende se a paciente que estiver escutando, depende com que médico passa, a indicação pode ser aguardar ou não. E ainda na literatura hoje, como não tem consenso, as duas condutas são bem aceitas e podem acontecer. Tá? E a recuperação é boa, é rápida também, a gente discutiu isso na aula,
e a gente geralmente orienta 30 a 90 dias depois, fazer uma esteroscopia para se formar alguma sineca e você já desfaça. Então acho que esse era o primeiro vídeo, esse é o vídeo mais importante, tá? Não desmerecendo a cirurgia do Gustavo aí que vai editar pra gente, a gente vai explicar. Mas assim, se você tiver essas noções, você colega ultrassonografista, mandou pro teu médico esteroscopista esse quadrinho aqui, eu vou até colocar de novo, tanto que eu gostei aqui da foto aqui do laudo da doutora Eliana aqui, e da fotinha, essa fotinha aqui ajuda bastante. Se você mandou isso, provavelmente o esteroscopista vai brilhar, tá? Então esse aqui é o fundamental. Então eu peço de coração, todos os ultrassonografistas, radiologistas, deem esse dado, mostrem essa foto que vocês vão brilhar e, se for o caso, se você até fazer o jabá para quem quiser, quem tiver um ultrassonografista, um radiologista que dê esse laudo bonitão, legal, escreve aqui embaixo. Já vou falar aqui, doutora Eliana aqui da Clínica City Renault, ela faz maravilhosamente bem esse exame, as outras colegas aqui também, doutora Raquel também gosta, eu gosto muito do laudo delas porque fazem. Eu fico buzinando na orelha delas, elas mandam para mim, poxa, maravilhoso, tá? Então, já faço a minha propaganda aí das minhas duas queridinhas. E se você tiver alguma pessoa que faz bem, coloca aqui embaixo, não tem problema nenhum. Acho bom a gente divulgar os bons profissionais. Então agora, fico devendo para vocês o vídeo com a cirurgia. E se tiver alguma dúvida, uma crítica, algum comentário, escreve aqui embaixo ou manda para mim, seja lá no direct ou se não no WhatsApp. Obrigado, até a próxima. Tchau!